Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de fome. Sim, a fome que retorna ao nosso cotidiano, a fome que não está muito longe de onde habitamos, que nos rodeia e que até nos avilta. O panorama era que o IBGE nos dava, em 2013, 3,6% dos brasileiros tinham insegurança alimentar grave. O índice correspondia a 7,2 milhões de pessoas que de fato passavam fome naquele ano de pesquisa. O país saiu do mapa da fome da ONU em 2014 com políticas de enfrentamento à pobreza extrema. Devido à grave crise econômica por que tem passado o país desde 2015, esse índice vem se acentuando de tal forma que em 2017, 2,5% da população passava fome e isso corresponde a 5,2 milhões de pessoas. Esses índices vieram se acentuando e a insegurança alimentar grave, aquela em que as pessoas sentem que efetivamente estão com fome, chegou a 10,3 milhões de pessoas já no ano de 2019. De 2016 a 2019, a população afetada tanto pela fome moderada quanto pela aguda chegou a 37,6 milhões em 2016 a 43,1 milhões em 2019. Hoje, diante da crise econômica, a fome deixou de ser uma ameaça, tornou-se uma realidade nas periferias do país. O Programa Mundial de Alimentos recebe o Prêmio Nobel da Paz por ser uma política multilateral que contribui para a população não ficar vulnerável a essa situação de fome. E o Brasil, que é um dos integrantes do sistema da ONU, não cuida dessa perspectiva para a população, ressalta Alexandre Pires, que é o coordenador do Centro Sabiá e de Articulação do Semiárido Brasileiro. Ele alerta que a desconstrução do Sistema Nacional Alimentar e Nutricional e a falta de investimentos prioritários em programas como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar agrava a situação da população mais vulnerável neste momento. A crise causada pela pandemia de coronavírus está contribuindo com essa piora. Contudo, o processo de volta à fome, ele já tem sido observado nos últimos anos, bem antes, inclusive, da pandemia, como nós já mencionamos. Então, a fome no Brasil é uma realidade, como mostram os dados. Mas a fome no Brasil é um problema antigo. A sua origem está ligada às desigualdades que existem no país. A concentração extrema de riqueza na mão de poucos mantém uma grande parcela da população na pobreza e aumenta a fome no país. A pobreza voltou com força e a equiparação de renda entre homens e mulheres, negros e brancos, que vinha acontecendo, ainda que timidamente, vem recuando. O país é um dos grandes produtores mundiais de alimento, segundo o IBGE, que foram mais de 240,7 milhões de toneladas de alimentos produzidos em 2019. Mas grande parte desses alimentos são alimentos compostos por milho e soja para exportação, são ligados à alimentação animal. Milhões de trabalhadores mais pobres, com poucos recursos em poupança e acesso limitados a benefícios, perderam seus empregos ou renda da noite para o dia. A pandemia aumentou rapidamente esse cenário. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, com destaque para produtos como mandioca, feijão, milho e café. São mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares no país que juntos respondem por 38% do produto interno agropecuário, e isso equivale a 54 bilhões ano. Então, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de muitos pobres. Assim, existe necessidade de que existam políticas públicas de combate à pobreza a concederem prioridade à redução dessa desigualdade. Entender que a pobreza do Brasil é um problema relacionado à distribuição de recursos e não à escassez dos mesmos é crucial. Uma divisão equitativa dos recursos pode ter um impacto relevante para combater essa pobreza endêmica. O diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban, ele diz: caso as políticas sociais continuem sendo deixadas de lado e as políticas voltadas para a agricultura familiar não sejam retomadas a todo vapor, nossa perspectiva é negativa. Se nada for feito, não existe milagre. Por isso estamos voltando ao mapa da fome.
Não existe combate à fome sem ajuda ao pequeno agricultor familiar. Organizar cooperativas, ajudar no crédito, ajudar o agricultor a fazer melhor uso de sua técnica de produção de sementes e de água. É a única saída. O pequeno agricultor é quem faz o alimento saudável. Com ele nós temos ovos, leite, iogurte, frutas, legumes, etc. Tudo que tem nutriente que precisamos está na mão dos pequenos agricultores, não dos grandes. Por outro lado, a informalidade atingiu 38,8 milhões de pessoas. As várias formas de trabalho de informalidade, o trabalho autônomo, o trabalho temporário, o trabalho terceirizado, eles encobrem a precarização das condições dos trabalhadores e dificultam sua estabilidade diante de projetos na sua própria vida e na própria sociedade. A falta de contrato de trabalho que o proteja ou que proteja uma maioria faz com que a economia venha a ser mais difícil de ser projetada e dificulta que se estabeleça um mercado de consumo, inclusive consumo alimentar. É difícil projetar isso. É fato que precisamos pensar em tudo isto e influenciar os nossos governantes, aqueles que comandam os setores chaves da economia e das políticas públicas. É importante um cidadão se solidarizar com a campanha de erradicação da fome para nós tentarmos sair em definitivo do mapa da fome e chegar ao nível zero. O Tá na Rede quer apenas lançar luz sobre esse tema. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, faz essa reflexão com seus amigos, passa esse vídeo para frente, discute, deixa seu comentário, acompanhe a gente aqui no TVTV e no vaiali.com e até o próximo Tá na Rede. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.